e vai pagar caro por isso a partir do ano que vem, quando houver um novo Senado, um novo presidente da República. Todas essas pessoas pagarão muito caro, não adianta espernear. Mas essa é a notícia que nós temos para divulgar hoje, né? A verdade é que mais uma mentira do Alexandre de Moraes acaba de ser desmascarada. A conta não fecha. Os dados que contradizem Moraes. Fala, pessoal do Norte Conservador, tudo bem por aí? A máscara caiu e os números da Receita Federal não mentem. O que você vai ver agora é o desmoronamento da narrativa que tentaram usar para blindar o ministro Alexandre de Moraes no caso Master. O deputado Gustavo Gayer, crédito aqui já para ele, trouxe os detalhes técnicos e eu vou intervir nos pontos onde a contradição fica escancarada. Preste atenção na matemática, porque ela é a prova final. Tem também sobre o aumento patrimonial de 226% e a contradição fatal que coloca o ministro contra a própria lógica dos fatos. O sistema pode tentar esconder, mas a matemática é implacável. Bora então ver juntos o vídeo do Gustavo Gayer. Crédito novamente para ele. Quando você acha que a situação do Alexandre de Moraes não tem como piorar, hoje a gente descobre mais uma mentira dele e da sua esposa em relação ao vínculo com o Banco Master. Vamos lá, vamos lembrar algumas das mentiras antes de eu te falar a de hoje. Pausa aí. O Gayer vai listar as mentiras anteriores, mas foquem no padrão. Primeiro negam o contrato, depois negam a visita, depois negam a intimidade. É o mesmo modus operandi. Eles só admitem o que a investigação prova. E o que a Receita Federal entregou hoje é o checkmate. Primeiro, não existia contrato. Todo mundo falava que essa história de contrato era fake news e depois ficou comprovado que existia um contrato sim. Logo depois, Alexandre de Moraes fala que não visitou o Vorcaro na casa dele em São Paulo, mas está lá as ligações do Vorcaro. Depois ele dizia que não tinha contato íntimo com o Vorcaro. Depois se descobre as mensagens de visualização única, dentre elas aquela, e aí, conseguiu bloquear? Depois veio a explicação do Alexandre de Moraes, dizendo que esse contrato era para trabalhos advocatícios, de consultoria. Na tentativa de explicar esses trabalhos, não colou, ninguém acreditou. Inclusive, um dos pareceres que foi encontrado na internet, em um sistema onde eles colocaram lá junto da AGU, havia sido colocado depois da data que ela declarou que havia feito o contrato. Mas tudo bem. Veio aí então as viagens, né? A Master Airlines, onde Alexandre de Moraes e Viviane Barsi viajaram por 8 vezes em aviões tanto da empresa do Vorcaro quanto do Zetel. Qual foi a explicação do escritório de advocacia da esposa do Moraes? Aqui está a grande armadilha. A defesa disse: usamos os aviões, mas o valor era descontado do pagamento. Guarde essa informação. Se você ganha 10 e gasta 2 de transporte, você só recebe 8. É lógica básica. Mas vocês vão ver agora que no mundo do STF a matemática funciona de outro jeito. Olha, nós usufruímos desse benefício, mas era deduzido dos honorários. Lembrando, o contrato dizia que eram pagamentos de 3,6 milhões de reais todos os meses. Foram 22 meses desses pagamentos de 3,6 milhões de reais, totalizando quase 80 milhões de reais. Então vamos analisar. Se esses voos que eles fizeram, que podem chegar até 1 milhão de reais, fossem deduzidos dos honorários, então, obviamente, algumas dessas parcelas haveria um número abaixo, haveria uma dedução, afinal de contas, esse valor estaria sendo usado como viagens nos aviões da empresa de Vorcaro e Zetel. Lembrando, o avião de Zetel não tem licença para táxi aéreo, então ele não poderia vender viagens. Só que aí sai hoje no G1 a seguinte matéria, presta atenção. Master pagou 80 milhões ao escritório de esposa de Moraes, apontam dados da Receita. A Receita enviou para a CPI do crime organizado os dados das transferências do Banco Master, do Vorcaro, para o escritório de advocacia. Só que você vai lendo a matéria, aqui embaixo, é onde a gente percebe a mentira. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80 milhões 223 mil. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,46 mil, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Então, peraí. Pode parar. Vocês ouviram? 80 milhões de reais caíram na conta em parcelas fixas, sem um único centavo de desconto. A desculpa de que os jatos de luxo eram deduzidos dos honorários acaba de ser pulverizada pelos dados oficiais da Receita. Ou seja, ou mentiram para a opinião pública, ou o uso dos aviões foi um presente ilegal. Não tem terceira via. Nunca houve dedução, nunca houve uma diminuição do valor para compensar o uso do jato da empresa do Vorcaro. Então, a nota da esposa do Alexandre de Moraes é mentirosa. Não houve dedução de honorários. Não houve. Então é mais uma mentira. É um favorecimento muito estranho do mafioso Vorcaro para Moraes e o escritório de advocacia de sua esposa. E lembrando que, dessas 8 viagens, 4 o Moraes fez sozinho.
como que ele estaria viajando num avião da empresa do Vocário se o contrato era feito para a esposa dele e ela se justificava que era para viagens relativas ao processo, ao escritório de advocacia, para o escritório de advocacia. Moraes não é funcionário desse escritório de advocacia. Moraes não é dono, é a esposa dele. Então é mais uma mentira. Não houve dedução dos honorários. Então, se eles mentem sobre tudo até agora, tudo relativo ao Banco Master, todas as tentativas de explicação foram mentiras. Moraes disse que nunca conversou com o Vocário, conversou. Disse que não foi na casa dele, foi. Disse que nunca esteve com ele, esteve. E agora, a dedução do escritório de advocacia, né, das viagens do avião, também comprovadamente era mentira, porque nas transferências não houve dedução. Lembrando que, se fossem pagos realmente essas viagens, daria R$1 milhão. Só para lembrar, desde que assumiu o STF, o Alexandre de Moraes aumentou seu patrimônio em 226%. São 24 milhões que ele pagou à vista para comprar imóveis. Faz sentido isso? Se fosse qualquer outra pessoa com essa pilha de evidências, de suspeitas, o Moraes já teria mandado prender. Se fosse qualquer outra, mas como é o próprio Moraes, e nós sabemos que no Brasil, o Moraes é que vai investigar o caso, o Moraes é que vai deduzir se ele é culpado ou não, o Moraes é que vai falar o que vai acontecer com ele que vai se defender, ele que é o réu, ele que é o juiz. Essa é a tragédia do Brasil atual, onde o investigador é o próprio julgador. Mas tem um detalhe, 226% de aumento patrimonial e 24 milhões pagos à vista em imóveis não é algo que se apaga uma decisão judicial. São fatos que ficam registrados. O sistema pode se proteger agora, mas os números vão assombrar essa turma para sempre. E o Gonê é o despachante dele. Aí saiu uma matéria até na imprensa falando, uai, Gonê, vai fazer nada? Por que o Moraes ainda não está sendo investigado? Então, Paulo Gonê está prevaricando e vai pagar caro por isso a partir do ano que vem, quando houver um novo Senado, um novo presidente da República. Todas essas pessoas pagarão muito caro, não adianta espernear. Mas essa é a notícia que nós temos para divulgar hoje, né? A verdade é que é mais uma mentira do Alexandre de Moraes acaba de ser desmascarada. A matemática é implacável e a verdade sobre esse esquema não pode ser apagada. Se você chegou até aqui, você sabe que essa coincidência milionária não passa de uma afronta ao brasileiro que trabalha. O sistema pode tentar silenciar, mas nós vamos continuar expondo. Agora, o seu papel é vital. Esmaga o dedo no like para este vídeo furar a bolha da censura. E aqui nos comentários me diga, você acredita que alguém ainda será punido por isso? Deixe sua resposta, ela ajuda o algoritmo a entregar a verdade para mais gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Norte Conservador e ativar o sininho. Valeu, muito obrigado, o vídeo foi esse. Se curtiu, novamente eu peço o teu like. Até a próxima. Avante Patriota, a gente se vê.